Vamos nessa então, vamos para a nossa primeira pauta, porque o governo do presidente Jair Bolsonaro oficializou a saída do senador Chico Rodrigues da vice-liderança do governo no Senado Federal. Alvo de uma operação da Polícia Federal, o parlamentar foi flagrado com R$30 mil dentro da cueca. A dispensa foi publicada no Diário Oficial da União a pedido do senador. Desde ontem circula nas redes sociais um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro afirma ter quase uma união estável com o senador Chico. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o senador seja afastado do cargo por 90 dias. Uma reportagem do portal Poder 360 informa que dos 146 deputados que participaram de algum encontro com Bolsonaro de janeiro a setembro desse ano de 2020, 113 são do Centrão. Segundo a publicação, foram 111 reuniões com integrantes desse grupo que atua aí no Congresso Nacional. Thaís Oyama, você começa os comentários da tarde desta quinta-feira. Então, eu queria só lembrar, Paulo, que o senador o Chico Rodrigues, ele nunca foi flor que se cheire, né? Deve ter sido exatamente uma surpresa para o presidente Jair Bolsonaro isso que aconteceu agora. Vamos ver quem que é esse ex-deputado, com quem o presidente Jair Bolsonaro disse ter uma relação quase estável. Ele é de Pernambuco, ele só foi para Roraima já adulto e foi lá que ele começou a vida política dele. Então ele está há quase 4 décadas nessa vida política, mas só recentemente, em 2006, o Brasil ouviu falar do senhor Chico Rodrigues. E não foi por um bom motivo, foi porque o jornal o Globo revelou o escândalo que ficou conhecido como o escândalo da gasolina. Era um esquema lá do Baixo Clero em que deputados faziam emissão de notas fiscais frias junto a postos de gasolina de amigos para poder embolsar aquela verba que a Câmara reserva para despesas de combustível, de gasolina. Então ele emitia um monte de notas frias e daí pegava o dinheiro e botava no bolso. O então deputado Chico Rodrigues era, da lista desses deputados que usavam o esquema, o primeirão, o campeão. Era o que mais emitia notas frias. E ele admitiu isso, disse que, ele tinha tantas despesas, então, para despesas que ele não tinha recibo, ele pegava e usava esses recibos falsos. Aí a mesa da Câmara abriu um processo investigativo contra ele, porque ele admitiu que tinha feito algo errado, algo ilegal, só que o processo não deu em nada, era um processo administrativo, né? E o relator dessa ação, o corregedor, era o então deputado Ciro Nogueira, que é hoje um expoente do Centrão, que é hoje um aliado do presidente Bolsonaro, que foi um dos padrinhos da indicação do Cássio Marques para o STF e que também não é flor que se cheire, porque também tem um monte de processos na Lava Jato. Foi ele que disse que não, o deputado Chico Rodrigues não cometeu atentado ao decoro, portanto não deveria ser cassado e assim ficou, o negócio deu em pizza. Não foi só isso. No dia 11 de fevereiro de 2010, por 8 votos a 1, o STF declarou o então deputado Chico Rodrigues réu, num processo também por fajutação, por licitação. Para resumir, o que é que fez o deputado, segundo o Ministério Público que fez a denúncia, que ofereceu a denúncia que foi aceita pela STF? Ele pegou aquelas emendas parlamentares e direcionou por meio delas R$1 milhão para uma cidade do interior de Roraima, da qual o irmão dele tinha sido prefeito. Esse dinheiro, R$1 milhão, era para estimular o plantio de café lá. Só que esse R$1 milhão, segundo o MP, foi direto para uma empresa de terraplanagem que não, por coincidência, pertencia ao irmão do deputado. Esse irmão do deputado não só não fez terraplanagem nenhuma na terra que serviria para plantar café, como também não limpou a área para o tal do plantio, como também superfaturou as mudas de café e que não foram plantadas nada. Não teve plantio de café nenhum, nenhuma única muda de café foi plantada. Então, por isso, o deputado foi denunciado junto ao STF por peculato. O crime dele era peculato. Então, foi esse senhor Chico Rodrigues, que o presidente diz que tem uma união estável, foi esse senhor Chico Rodrigues
que o presidente escolheu para ser vice-líder do governo dele no Senado. Então, por isso que eu disse, Paulo, eu acho que o presidente Bolsonaro não teve nenhuma surpresa nem com esse último escândalo aí que a gente viu. Muito bem, Thaís, eu citei aqui um vídeo que está rolando nas redes sociais exatamente do presidente Jair Bolsonaro falando que possui uma união estável com o senador Chico. Vamos assistir então, porque a produção separou para a gente esse vídeo. Solta aí, produção, por favor. Olá, amigo de Roraima, estou recebendo aqui o Chico Rodrigues, que vocês todos conhecem. Chico, com a palavra. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles idos tempos de... É quase uma união estável, Chico. Muito bem, agora é você, Constantino, seus comentários. Vamos lá, Paulo. Quase 20 anos, ele falou, quase uma união estável, se referindo ao tempo que eles dividiam o Congresso, né? Isso está sendo usado, de certa forma, pela mídia opositora para colar a imagem do presidente desse político do partido do Rodrigo Maia, né, do DEM, do Mandetta, do Luiz Henrique Mandetta, e no governo. Né, e no governo. Então vamos por partes. Né? Em primeiro lugar, é abjeto, né, esse escândalo, né, onde encontraram o dinheiro e tudo mais. Nem novidade é isso, né? Mas, enfim, é a política brasileira. A primeira conclusão que a gente tira é que a Polícia Federal está funcionando, né? Está trabalhando. Então, se o presidente Bolsonaro estava tentando controlar a Polícia Federal e tudo, essa narrativa perde força, né? Porque vai em cima numa operação que pega justamente o vice-líder do governo. Então, acho que se ele controlasse a Polícia Federal, isso não aconteceria. Então, a primeira coisa que a gente tem que festejar é que a polícia está trabalhando com independência. A segunda coisa, como eu disse, é que ele pertence ao partido do senhor Rodrigo Maia, do Mandetta e companhia, do DEM. Né? Sobre a questão da vice-liderança e ser ou não o governo, e essa é a narrativa imposta hoje pela militância na mídia, né? Veja, o presidente tem um ponto óbvio em dizer que não há escândalo em quase 22 meses de governo no seu governo federal. Né? E aí você tem que ver o quê? Os ministérios, o comando das empresas estatais, que ele indicou diretamente, né? E por aí vai. Quando você começa a falar da base parlamentar que você precisa montar para governar num Congresso absolutamente fragmentado, mas que foi eleito pelo povo, né? Aí começam aqueles problemas práticos, né? Incômodos para quem quer a narrativa purista da Torre de Marfim. Né? Me apresentem uma alternativa. Eu venho cobrando isso e não encontrei. Acho que se persuadir os deputados e senadores que estão lá com base em argumentos patrióticos, acho que é ingenuidade. Não tem mensalão e petrolão. Acho que pouquíssima gente, à exceção de alguns, sentem saudade aí, né, desses esquemas da quadrilha petista, né, que comprou o Congresso e aí com isso fez o que fez. Né? Então eu continuo esperando alternativas concretas para o presidencialismo de coalizão, uma vez que tem um país para ser governado e reformas para aprovar. Eu tenho aqui a bancada por partidos aberta na minha frente. Né? O bloco que é liderado pelo Arthur Lira, né, junta 135 deputados e envolve o PL, o PP, o PSD, o Solidariedade e o Avante. Aí depois tem o bloco lá do PSL, né, do PROS e do PTB, com 61 nomes. E aí começa, né, o PT, bom, acho que o PT, o PDT, o PSOL, o PCdoB, o PV e a Rede, a gente pode descartar, né, que são os partidos de esquerda ou extrema esquerda. Aí tem a centro-esquerda, né, que tem aí o quê? O PSDB, que também está com seus caciques todos encalacrados na justiça e goza de 31 deputados. Né? Aí tem o Republicanos, tem o MDB, que é centrão, 35, tem o DEM, com 28. Então, assim, eu aguardo sugestões, uma vez que o presidente tentou montar bancadas temáticas, isso não foi muito adiante, uma vez que ele tentou pressão nas ruas e era acusado pela militância na mídia de ser autoritário, né? Aqueles mesmos que flertavam com a ideia de que ele era um fascista, ia atropelar o Congresso e cobravam o quê? Diálogo e articulação. Agora estão reclamando que tem que articular com essa turma. Então, eu quero saber quem colocar na liderança ou na vice-liderança, até porque aqueles mais bolsonaristas que ele colocou no início, eles eram acusados, né, de não entregar os resultados. É ou não é? Pela mídia militante, que se diz analista. Né? O presidente Ronald Reagan, no melhor que os Estados Unidos já tiveram, né, dizia que a política
seria supostamente a segunda profissão mais antiga, né? E ele concluía: eu percebo que ela tem uma semelhança muito próxima com a primeira, né? E aí eu fecho minha análise com isso, né? Se você vai para um bordel e espera encontrar apenas freiras, boa sorte, mas acho que você está no lugar errado. Josias. O grande problema é que o presidente Bolsonaro fez, sim, pose de freira durante a campanha. E agora não consegue mais fazer essa pose no meio do bordel. Ao declarar na semana passada que acabou com a Lava Jato porque não há corrupção no seu governo, o presidente Bolsonaro se tornou prisioneiro do seu próprio cinismo. Ele inaugurou um vale-tudo retórico que lhe permite dizer que o senador Chico Rodrigues, pilhado aí com dinheiro na cueca, seu amigo e agora vice-líder afastado no Senado, não tem nada a ver com o governo. O cinismo libera o presidente também para afirmar que a operação conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União para investigar o amigo com quem o Bolsonaro disse ter quase uma união estável é fator de orgulho para ele, presidente. Aos pouquinhos, o Bolsonaro vai ficando muito parecido com tudo o que ele prometia combater. Antes do escândalo do Mensalão, o então chefe da Casa Civil petista, o José Dirceu, dizia: esse governo não rouba e não deixa roubar. Roubava-se e deixava-se roubar à farta. Depois da descoberta do Petrolão, a Dilma Rousseff e o Lula se diziam também orgulhosos por ter fortalecido a Polícia Federal e nomeado pessoas independentes para o cargo de Procurador-Geral da República. O Lula chegou a dizer que não existe nesse país viva alma mais honesta do que eu. Essa retórica deu em chilindró, deu em cadeia. Não se acaba com a corrupção no gogó, nem por decreto. Ela existe. A questão é saber como se reage a ela. No caso do presidente Bolsonaro, deixando-se de lado os desvios comprovados ou sob investigação, um balaio que inclui aí, além do amigo que suja dinheiro entre as nádegas, 2 filhos suspeitos de peculato, 2 líderes investigados por corrupção ativa, um ministro condenado por improbidade, 2 ministros subjúdice e uma explicação pendente sobre o dinheiro que pingou na conta da primeira-dama. Tirando tudo isso, o que sobra são as reformas que o presidente disse que faria. Reforma política, reforma tributária, reforma do Estado, reforma dos costumes. Depois da mexida na Previdência, imaginou-se que as outras reformas deslanchariam. O que se deu foi o oposto. Na política, o Bolsonaro está reformando a imagem que ele vendeu de si mesmo. Está se rendendo ao toma lá da cá sem causa, porque não tem retorno. Num discurso feito da tribuna da Câmara, em 31 de março de 2016, o então deputado Bolsonaro provocou o líder petista, o José Guimarães, que teve um assessor preso com dólares na cueca. Quero dizer ao líder do PT que coalizão não é vale tudo, não é jogar ministério para cima e enfiar dinheiro na cueca de assessor parlamentar, disse o Bolsonaro naquela ocasião. O cuequeiro agora não é assessor, mas é vice-líder do governo, era até há pouco. O mesmo centrão que assaltou sob os governos do PT, agora está plantando bananeira dentro de cofres bilionários da Esplanada. É um otimismo imaginar que isto vai acabar bem. E este mesmo centrão já pressiona o presidente Bolsonaro por um ministério. Querem tirar a indústria e comércio da pasta de Paulo Guedes. Mas o Bolsonaro diz ter orgulho de si mesmo. O cenário não recomenda tanto orgulho. Thaís, em seguida o Constantino. Eu queria dizer 2 coisas, 3 coisinhas, na verdade. Primeiro, que eu não acho que tem que ser alguma coisa a ser festejada o fato da Polícia Federal estar fazendo o seu trabalho, porque isso ela está fazendo há muito tempo. É só lembrar que o Mensalão e o Petrolão, por exemplo, foram escândalos que foram revelados contra petistas em governos petistas. Então, não é mérito nenhum do Bolsonaro e muito menos a gente deve agradecer a ele o fato de a Polícia Federal poder estar continuando a fazer o trabalho da Polícia Federal, que ela sempre fez. Sobre o fato de o senador Chico Rodrigues pertencer ao DEM, que é o mesmo partido de fulano, ciclano, isso não quer dizer nada, principalmente para o senador Chico Rodrigues, porque ele já passou pelo PMDB
PSB, pelo PTB, pelo PPB, pelo PTB, pelo PSB, pelo PSDB e só atualmente está no DEM, onde ele também já havia passado antes. Então ele tem tanta relação com o DEM quanto o presidente Bolsonaro tinha com o PP, com o PDT, com todos os partidos pelos quais ele também passou. Por último, eu queria lembrar que sobre esse novo mantra do Constantino aí, aguardo uma alternativa para a aliança do presidente Bolsonaro com o Centrão, eu acho que o Constantino faz muito bem em cobrar, sim, essa alternativa, só que ele tem que cobrar da pessoa certa, que é o presidente Bolsonaro, que foi ele que foi eleito com o discurso de que ia combater a velha política, essa velha política com que ele agora está aliado e com esses resultados aí mal cheirosos que se vê. Constantino. Bom, vamos lá, por parte. Em primeiro lugar, o que eu disse da Polícia Federal é que isso derruba a narrativa de que houve uma intervenção e um controle, ou seja, ela continua operando com independência. Em segundo lugar, né, repito, é um fato, eu sei que é um fato incômodo para quem torce contra ou faz campanha contra e tem alguma saudade da esquerda, mas não há escândalos no governo, nos ministérios, nas estatais, no comando das estatais, em quase 22 meses de gestão do governo. A vice-liderança é, de novo, a necessidade de formar uma base parlamentar. Quem compara essas coisas com o PT e já tenta misturar tudo e todos, alho com bugalho, né, isso aí, no fundo, é narrativa ideológica partidária. Não há como comparar o que temos até agora de governo federal com o que vimos do PT e sabemos do PT. Não há. Quem faz isso está forçando a barra por motivos obscuros ou por ideologia. Não há uma terceira opção aqui. E, por fim, eu continuo, sim, cobrando a minha alternativa, né? Uma opção concreta, e é curiosíssimo que é sempre isso, né? Pergunta para o Bolsonaro, foi ele que foi eleito, né? Foi ele que foi eleito. Sim, mas ele foi eleito e o Congresso também. O Congresso também foi eleito e a narrativa, o discurso todo no início, eu tenho boa memória, eu sei que isso às vezes é ruim para alguns, né? Mas é que era o seguinte, o presidente é autoritário, a base bolsonarista quer atropelar o Congresso, quer bypassar o Congresso, isso tudo é perigoso, o Congresso foi eleito, é a casa do povo, para governar precisa do Congresso. Essa era a narrativa, eu lembro de alguns jornalistas falando isso há meses atrás, no começo do governo. Então esse Congresso foi eleito. Então eu abri lá a bancada, formem uma opção de governo e ofereçam, talvez o PT, o DEM, o PSOL, talvez a Rede, né? Então, assim, é curioso isso, porque ligar a metralhadora giratória como se estivesse num convento, né? Isso é fácil. Lidar com a realidade como ela é e governar um país complexo como o Brasil, com este Congresso que foi eleito, né? Aí o buraco é mais embaixo. É tão embaixo que cabe 30 mil. Pela ordem de pedidos aqui, primeiro a Thaís, depois o Josias. Sobre ainda essa questão de cobrar a alternativa, o presidente Bolsonaro, quando ele foi eleito, Constantino, ele conhecia muito bem o Congresso. Aliás, ele participou desse Congresso por mais de 20 anos, né? Quase 30 anos, na verdade. Então, ele sabia muito bem e, não obstante, ele disse que combateria a velha política com a qual agora ele está de braços dados. Então, é por isso que eu acho que se devia cobrar ele, o presidente Bolsonaro, e não a imprensa ou os opositores, etc. Sobre o fato de não haver corrupção no governo Bolsonaro, que agora o governo Bolsonaro virou um minifúndio, assim, né? Bem pequenininho, lá só 3 ou 4 ministros e não sei o quê. Eu queria só lembrar uma coisa. O líder do governo no Senado, né? É um representante, não só do governo, como do chefe do executivo no Senado. Essa é a função constitucional do líder do governo no Senado. Representante do chefe do executivo, ou seja, do presidente no Senado. O líder do governo no Senado, ele é indicado diretamente pelo presidente. E o líder do governo no Senado indica os vice-líderes do governo no Senado. Mas esses vice-líderes podem também ser indicados pelo próprio presidente, como foi o caso do presidente Bolsonaro. Foi o próprio presidente Bolsonaro quem indicou não só o líder do governo no Senado, como os 4 vice-líderes do governo no Senado. Isso foi publicado no Diário Oficial com a assinatura do presidente Bolsonaro no dia 14 de março de 2019. E ela incluía o nome do senador Chico Rodrigues. Josias. Tem um aspecto aí, é preciso dizer, não tem nada de obscuro numa análise que associa as distorções atuais com as distorções dos governos petistas. A análise é perfeitamente factível.
Ao desqualificar essa análise, quem desqualifica está querendo construir uma realidade paralela que os fatos não autorizam. Não há intenções obscuras nisso. A magnitude do desvio não é motivo para desqualificar a comparação. E é bom que se tenha boa memória, porque nesse ponto eu fico com o Constantino de dezembro de 2019, quando ele dizia que o escândalo da rachadinha, as dimensões do escândalo da rachadinha não desautorizavam a constatação de que aquilo era muito grave e continua sendo muito grave. Agora, não é fato que o governo atual não tenha distorções. O que eu disse é que é preciso verificar como o governo reage aos problemas que vão se apresentando. No ano passado, por exemplo, em agosto, a Controladoria Geral da União, que está trabalhando, está atuando muito, ela detectou um problema no Ministério da Educação. Tinha lá uma compra de 1.300.000 computadores, laptops e tablets para distribuir para escolas. Coisa de 3 bilhões de reais. Negócio de 3 bilhões de reais. O que verificou a Controladoria é que era absolutamente inconsistente o negócio. Tinha uma escolinha de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, com 255 alunos e pelo edital ia receber 30.000 laptops. 255 alunos, 30.000 laptops. A Controladoria deu o grito, o negócio foi cancelado, foi suspenso, mas até hoje, isto foi em agosto de 2019, até hoje ninguém disse quem foi que botou esse jabuti nesse edital. Ninguém foi punido, esqueceram o problema como se nada tivesse acontecido. E no caso do senador da cueca, ele é amigo do Bolsonaro, é vice-líder do governo, é evidente que ele não é funcionário do governo, mas o que nós estamos vendo agora é uma investigação que envolve verbas de emendas parlamentares. Emendas da saúde, que iam ser utilizadas na pandemia, desviaram-se 20 milhões de reais. Com o acesso que o senador tem ao Palácio do Planalto, ele tem a liberação privilegiada de emendas. Essas emendas foram lá para o Estado e estão sendo desviadas. É disso que nós estamos falando. Se fosse um senador de oposição, ele não é de oposição, ele é do governo. Então, dizer que não há corrupção no governo porque o senador não está sentado numa poltrona como funcionário público é querer criar uma realidade paralela. E a comparação, a meu ver, guardadas as devidas proporções, ela é perfeitamente factível, porque hoje o Bolsonaro está no colo daqueles que foram os apoiadores dos governos do Lula e da Dilma. O líder do Bolsonaro no Senado foi ministro da Dilma. O líder na Câmara apoiou Fernando Henrique, Lula, Dilma, apoia todos os governos. Agora, imaginar que essa gente, até ontem, fazia negócios escusos e agora virou tudo bonzinho, é tudo limpinho, tem que ser muito ingênuo. Constantino. Tem que ser muito ingênuo e ninguém disse isso. Então, de novo, o que seria do Josias sem um espantalho para bater. Eu continuo impressionado como tem rodeio e ninguém responde como governar. Então, é muito cômodo você reclamar da lentidão das reformas, ou que elas nem são aprovadas, festejar que não tem mais mensalão e petrolão, pelo menos quero crer que os analistas comemoram isso, e reclamar que faltava articulação do governo e, ao mesmo tempo, reclamar que o governo precisa articular com esses congressistas que aí estão e foram eleitos. Então, de novo, continua isso, esse impasse que não é nunca solucionado. O governo reagiu, ele foi afastado no dia seguinte, pediu afastamento. Claro que não, Se o presidente não quisesse, ele não seria afastado. Ele foi afastado, a voadora aconteceu e ele está afastado. Mas continua a dificuldade do presidente de governar um país com esse Congresso eleito. E isso não vai mudar. O Josias deu a entender que o PT caiu no colo desse centrão. Isso já é uma narrativa ideológica que ignora que o PT é uma quadrilha organizada, ideológica do Foro de São Paulo, que queria levar o Brasil na direção da Venezuela, como a Argentina está indo. Então, ignora um monte de coisas. O PT não era refém do MDB. O PT era a quadrilha mais perigosa e corrupta do país. E destruiu o país. Você comparar isso com este governo que está, repito, há quase 22 meses, sem escândalo na esfera federal, nos ministérios e nas estatais, é realmente uma torcida do contra, uma narrativa ideológica.
né? Até porque vamos olhar o comando das estatais hoje, os ministérios, vamos comparar o quê? Vamos comparar o Paulo Guedes com o Guido Mantega? Vamos comparar o comando da Caixa Econômica hoje com o Pedro Guimarães, com quem ficava antes? A Petrobras? Então é óbvio que houve uma mudança qualitativa drástica. E quem tenta misturar, falar de rachadinha, né? Ah, rachadinha é grave, mas a rachadinha aconteceu no gabinete, se aconteceu, no gabinete de deputado, não é do governo. O que eu estou acusando é usar a rachadinha lá de trás para tentar justamente criar uma narrativa que mistura o governo com o PT. Isso aí, me desculpa, mas só trouxa cai numa coisa dessas. É tão evidente a narrativa partidária, né, e ainda vim com um verniz de sou jornalista, não estou torcendo para ninguém, não tenho esquerda nem direita e tudo. Ah, cá para nós, né? Isso aí é chamar o público de otário. Josias. Chamar o público de otário é querer que o público diga como o presidente deve governar. O presidente tem que dizer como deve governar. Eu digo que ele deve governar sem roubar. E para que como é que aprova as reformas? Para que isso ocorra, é preciso que ele escolha os parceiros adequados. Ninguém cai no colo de ninguém. Isso é um relacionamento consentido. Aliás, o Bolsonaro conhece bem isso. Você quer falar, Constantino? Espera só um minuto, Constantino. Eu passo a palavra em seguida para você. Deixa o Josias concluir o raciocínio. Josias, não, eu só quero saber quais são os parceiros adequados. Espera só um minuto, Constantino. Eu passo para você em seguida. Os que não roubam, Constantino. Quais? Os parceiros dá nome, dá os partidos. Que não roubam. Quais? São os que não roubam. O governo está governando. Quais? O governo tem que escolher. Quem foi eleito, Constantino, quem foi eleito para governar foi o Bolsonaro. E o Ele Congresso? disse que faria diferente. Ele está fazendo igualzinho. Já percebi que você não tem resposta. Já entendi. Constantino, espera só um minuto, Constantino. Vai lá, Josias. Muito bem. Então, como governar sem roubar? Ninguém cai no colo de ninguém, é relacionamento consentido. Bolsonaro conhece esse jogo. Foi 30 anos parlamentar, aliás, era do Centrão, não participava do esquema porque era baixo clero, mas sabia como funcionava. Articular não é entregar o governo para essa gente que esteve aí o tempo inteiro. O Centrão é enorme. Tem gente que rouba, tem gente que não rouba. O presidente escolhe os seus parceiros. Agora, ele se elegeu prometendo entregar uma mercadoria. Ele não está entregando. Ele não está entregando essa mercadoria. Ele está rendendo-se ao jogo, não aprova coisa nenhuma no Congresso e diz que não há corrupção no governo dele. Eu citei aqui, não estamos falando de rachadinha, não. Acabei de falar de um negócio de 3 bilhões que aconteceu no MEC. E não aparece o responsável. Então, quem quiser se iludir, que se iluda. Mas depois não vai dizer, é uma surpresa que apareceu aqui. Olha que escândalo. Puxa, por quê? Como? Faltam ainda mais de 2 anos de governo. Constantino. E você está na torcida, né? Mas até agora nada. Não estou na torcida, não. Torço para que o meu país vá bem, Constantino. E para que os cofres sejam mantidos longe dos larápios. É para isso que eu torço.